Olá, gente, bom dia. Infelizmente não pude estar aí, né? Eu conversei com a professora sobre isso, então eu vou gravar o vídeo para mostrar para vocês como que foi a minha participação no estágio. Eu fiz o estágio no curso de licenciatura em matemática, né? Com a professora Ana, que também é minha orientadora, né? No mestrado, na disciplina de instrumentação para o ensino da matemática. Essa disciplina, ela tem todos os anos do curso de licenciatura em matemática, desde o primeiro ano até o quarto ano. E nessa disciplina, geralmente é apresentado o que é um PPP, as diretrizes, metodologias do curso de matemática, né? Algumas oficinas, currículo, enfim, né? A parte pedagógica da disciplina do curso de matemática. E nessa disciplina eu fiz a instrumentação para o ensino de matemática 4, porque foi no quarto ano, tá? E eu participei, então, nos dois quarto anos de matemática. Observei o quarto ano integral, né? Que no caso as aulas eram no período da tarde, e o quarto ano noturno. Ao observar as duas turmas, teve uma grande diferença, né? Entre elas. Ambas eram turmas pequenas, tá? Mas o quarto ano integral, tinha as aulas no período da tarde apenas, eles eram uma turma bastante unida, né, em relação tanto ao convívio entre a sala, convívio com o professor e a participação das aulas também, né? Então eles participavam, se juntavam para estudar, para realizar o trabalho, questionavam bastante as aulas. Então, essa era o perfil da turma do quarto ano integral, né? E a recepção em relação a eles, sobre mim, né, eu achei que foi bastante positiva, né? Todos já estavam acostumados, né, com o pessoal no fundo do mestrado ali atuando na turma deles, né? O mesmo aconteceu no quarto ano noturno, né? A turma também é muito pequena. Os alunos eram um pouco diferente do pessoal do integral, porque eles eram mais divididos em grupos, né? A gente via assim que alguns grupos, pequenos grupos, né? Porque a turma era pequena, mas os grupos acabavam tendo algumas mais afinidade ou não. E a participação deles também em sala era muito menor. Muitas aulas eles faltavam, das aulas que eu participei, muitas aulas eles faltavam, ou saíam antes da aula acabar, né? E isso acabou sendo um ponto negativo, né? Tanto na participação deles na disciplina. Mas a recepção deles também em relação a mim também foi positiva, né? Em relação à aula que eu dei para eles, eles participaram também, né? Que eu já vou falar sobre isso. Aqui eu coloquei a carga horária, né, que eu fiz com as duas turmas. No total, foi 27 aulas, né, aulas participadas, dividido entre as duas turmas esse tempo, né, e mais 4 horas de planejamento, né. As aulas que foi observadas, né, e também participadas por mim, né, na observação eu pude atuar também na aula da professora, né? Mas em algumas aulas que eram mais teóricas, eu apenas fiz a observação e algumas anotações. Então, nas aulas teóricas, a professora trabalhou com eles alguns artigos, né? Quais eles tinham que fazer também o fichamento dos artigos que a professora trabalhava com eles, né? Sobre teoria de aprendizagem, educação na construção da cidadania. Foi alguns exemplos de temas trabalhados com eles, né? No quais eles também tiveram que fazer algumas apresentações. Então a professora utilizou metodologias ativas na aula, né? A partir de sorteios que eles que eles tinham que fazer a apresentação de algum dos temas ali, né? E toda a turma participava. E, e também teve algumas oficinas no decorrer do estágio.
mas teve uma grande diferença entre as turmas, né? O quarto ano integral e noturno trabalhavam praticamente com conteúdos diferentes. O noturno reclamou, né, que eles no terceiro ano eles não tiveram o conteúdo que deveriam ter tido. Então a professora resolveu adaptar as suas aulas no quarto ano para que os alunos não ficassem sem o conteúdo que eles já deveriam ter tido, né? Então, no caso, as oficinas foram trabalhadas apenas no quarto ano, né? Que foi trabalhado tanto com material dourado e também com a metodologia da modelagem matemática. E nessas oficinas eu pude participar bastante, né, ajudando os alunos, porque a disciplina de instrumentação eu também tive com a professora Ana, né? Então a oficina que ela aplicou para os alunos eu pude agora ajudar, né? Porque eu já conhecia, já tive essa disciplina essas oficinas na disciplina, quando eu estava no curso de licenciatura em matemática, e além disso, eu também apliquei para os meus alunos na educação básica, a partir do que a professora Ana tinha mostrado para gente. Então, ali eu pude estar ajudando os alunos a compreender como resolver a equação do segundo grau pelo material dourado, também a modelagem matemática, algumas resoluções ali a gente foi auxiliado os alunos, né? Essa foto aqui foi o trabalho com a turma do noturno, com material dourado. Também tá aqui as outras estagiárias, né, do curso do mestrado, porque eu não fui só eu que fiz com a professora Ana, mas as meninas também fizeram com a professora Ana ali no curso de matemática, né? Então aqui no fundo todos, além de mim, né, as outras também todos auxiliaram e participamos, né, fazendo a atividade da oficina junto com os alunos. Depois, né, das observações, foi montada então a regência. A regência eu fiz sobre o tema de avaliação da aprendizagem. Escolhi o tema avaliação da aprendizagem porque, no fundo, meu trabalho é sobre avaliação. Claro que tem uma grande diferença porque o meu envolvia avaliação em larga escala, né, e currículo. Mas eu decidi trabalhar com avaliação da aprendizagem. Então, aqui eu coloquei os objetivos da regência, que foi o principal objetivo era que os alunos compreendessem os diferentes níveis que uma avaliação deve conter para a construção do conhecimento do aluno. Então, para essa aula, eu trabalhei com a referência de Moreto, que ele do livro dele, né, prova um momento privilegiado de estudo e não acerto de contas. Ele trabalha com níveis de complexidade que uma prova deve conter a partir das taxonomia de Bloom, né, que são alguns objetivos. E isso eu decidi, então, trazer para os alunos. Então, a aula foi dividida em alguns momentos. Em uma aula anterior, eu pedi para que os alunos construíssem, né, montassem uma prova como se fosse para os alunos deles. Então, eles montaram a prova, poderia ser de qualquer nível, tanto do ensino dos anos finais ou do ensino médio, né? E todos eles trouxeram, tanto o integral quanto o noturno, todos participaram trazendo a prova. Mas antes de utilizar a prova com os alunos, eu pedi para que eles utilizassem o celular. Eu utilizei um aplicativo interativo, que é o Mentimeter, né? E coloquei na tela para que eles, com 5 palavras, definissem o que era avaliação. Então, a partir dessas palavras que foram aparecendo, que eles colocavam, então não foi identificado qual aluno colocou qual palavra, mas a partir das palavras, essas que estão maiores, é porque se repetiram entre eles, né? Que foi um dos exemplos de uma das turmas, foi o que eles consideravam como avaliação ou prova, né? E a partir disso foi começada a discussão sobre o que é uma avaliação e os tipos de avaliação. O terceiro momento, então, foi mostrados os níveis de complexidade a partir da taxonomia de Bloom, que é reconhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. E a partir desses níveis de complexidade, eu pedi para que os alunos fossem identificando nas provas se na prova as atividades se encaixavam em quais desses objetivos, né? E os alunos, então, verificaram, né, o que mais aparecia, qual nível de complexidade tinha na prova deles. E a partir disso eu mostrei que todos os níveis são importantes, mas devemos cuidar para que não coloquemos apenas um único nível na prova, né?
No fundo, o que mais apareceu nas provas deles, que eles mesmos montaram, foi o reconhecimento e a aplicação, né? Mas teve algumas provas que chegou até ter os 4 níveis: reconhecimento, compreensão, aplicação e análise. Eu escolhi essa temática porque eu senti que no curso de licenciatura faltou falar um pouco mais sobre avaliação, como montar uma prova ou o que uma prova deve ter, e isso eu busquei trazer na minha aula da regência, né? E esses níveis de complexidade, o que uma prova deve conter, como devo avaliar os alunos, né? O nível de complexidade, como eu falo, do conhecimento, né, que eu posso exigir do meu aluno numa prova, eu aprendi apenas a partir do momento que eu terminei a licenciatura. Então, eu coloco isso como um aspecto relevante, porque foi importante ver que os alunos realmente no 4º ano também não tinham esse conhecimento sobre a avaliação da aprendizagem do aluno. Então, acho que o estágio, né, é importante tanto para a formação nossa, né, e também a gente se coloca ali como um professor formador em um determinado momento na regência, né, porque a gente observa tanto o professor da sala quanto os alunos ali que serão futuros professores, ainda mais que eu observei o 4º ano, né, e agora ali eu pude talvez trazer uma pequena contribuição ali no estágio. Então, coloco assim que ocorreu uma articulação entre os saberes, né, do que eu já tinha, né, a teoria e a prática. Então, foi isso, né, um breve resumo da participação do estágio no curso de licenciatura com o 4º ano de matemática. Obrigada. Tchau, tchau, gente.